Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso evento webinar relacionado à folha de pagamento aqui da linha RM. Meu nome é Joyce, vou fazer essa apresentação inicial aqui com vocês. Para a gente começar, né, dando algumas informações aqui iniciais, a gente gostaria de reforçar que hoje a gente utiliza, né, para todas as nossas apresentações, dados fictícios, então, não tem nenhum dado, né, ali que infrinja a LGPD. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem utilizar o QIA, que é esse iconezinho que aparece aí para vocês. A gente tem uma equipe aqui da linha RM preparada para responder as dúvidas. E também a gente vai disponibilizar aí durante o evento uma pesquisa de satisfação para vocês pontuarem aí, né? Se a gente está indo no caminho correto, se tem informações que vocês acham que a gente deveria acrescentar, enfim, vocês nos ajudarem aí a melhorar cada vez mais os nossos eventos. Gostaria de reforçar também que esse evento está sendo gravado, mas para o fim da agenda eu vou mostrar para vocês ali aonde ficam disponibilizadas as gravações, o material do evento, enfim, a gente mostra tudo isso para vocês. Falando aqui da nossa agenda, a gente vai focar em alguns temas que a gente percebeu ali que são as maiores dores ali no atendimento, né? Que os clientes eles demandam mais ali por dúvidas. Então a gente vai falar um pouquinho da rescisão complementar e retificação, voltada ali mais para o e-social, da rescisão complementar sobre a parametrização, conceito, algumas dicas, diferença salarial por dissídio, a mesma coisa, FGTS digital, compartilhar alguns documentos ali que a gente entende ser bem importante sobre esses temas, e a gente abre novamente para dúvidas, mas reforçando, a qualquer momento vocês podem mandar aí pelo QIA as dúvidas de vocês. Bom, começando falando aqui, né, de rescisão complementar e retificação. O que, que a gente gosta de reforçar? Para o e-social, não existe o conceito de rescisão complementar. O governo ele fala, olha, não existe ali a figura da rescisão complementar no e-social. A gente entende, né, que a rescisão é, ela pode ter dois caminhos. Se eu errei algo na rescisão que eu direcionei para o governo, eu preciso retificar essa rescisão, e se eu tenho um valor que era devido depois que eu já tinha calculado e pago a rescisão do meu funcionário, eu preciso enviar ali o grupo infoperante para acrescentar essas informações para o governo. Lá na página de informações, dúvidas frequentes, né, perguntas frequentes do e-social, inclusive, eles deram uma atualizada recente, uma informação que a gente queria trazer aqui para vocês também, que é relacionada à comissão. Né? Muitos clientes perguntavam para a gente, olha, eu não paguei minha comissão, como é que eu faço? Ficou faltando a comissão na rescisão do funcionário. Antigamente, o governo ele era até muito claro, ele era mais incisivo aqui na informação que ele trazia, no sentido de acordo com o artigo 477 da CLT, você tem 10 dias para você fazer todo o processo ali de pagamento da sua rescisão. Então, a comissão, ela entra nisso também, né? Você tem 10 dias ali para apurar os valores que ele deveria receber e pagar isso junto com a rescisão do funcionário. Mas isso, o governo estava sendo bem questionado em relação a isso, né? Alguns clientes falavam, argumentavam que não tinha ali as informações para fazer essa validação da comissão dentro desses 10 dias, enfim. E aí, recentemente, ali mais no fim do ano passado, o governo alterou essa informação lá do Perguntas Frequentes, é, dizendo, olha, o ideal, né, já que a comissão ela tem que entrar ali junto com o processo de pagamento do funcionário, se você não fez esse pagamento, que você faça a retificação dessa rescisão. Mas se você entender que você não deve retificar essa informação, né, então você envia lá pelo grupo infoperante do 1200. Então, meio que deixou ali a decisão na mão da empresa para decidir o que fazer. A gente deixou aqui algumas documentações relacionadas à retificação, as verbas geradas ali para o dissídio, inclusive verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento, mas algum desses itens a Gabi vai falar aqui mais para frente com vocês, né, dessa parte da folha, para orientá-los, tá? Ainda falando sobre e-social, a gente queria reforçar uma outra informação. Acontece muito de, na hora de calcular uma rescisão complementar, que apesar de não existir esse conceito para o governo, né, dentro do nosso sistema, a rescisão complementar
ela engloba ali aquele pagamento de verbas de dissídio, de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento, e inclusive a retificação da rescisão está dentro do processo de rescisão complementar, né, da telinha da rescisão complementar. O que acontece muito? Às vezes, quando vai calcular a rescisão do funcionário, aparece essa mensagem: funcionário de chapa X está demitido e possui eventos de remuneração que não se referem a pagamentos de dissídio, acordo coletivo ou convenção, ou do tipo F, que são as verbas devidas, né, após o desligamento. Por que gera essa mensagem? Quando eu faço a rescisão complementar de um funcionário, não estou fazendo uma retificação, estou fazendo lá que dissídio é não, ou não é uma retificação no caso, né? Não é um dissídio e não é uma retificação. Se eu preencho verbas aqui em eventos adicionais, o que o sistema vai entender? Olha, eu estou incluindo verbas na movimentação do funcionário. No caso de dissídio, eu já tenho as verbas que eu paguei, eu vou reajustar essas verbas de acordo com o aumento salarial que foi dado para um funcionário. No caso de uma retificação, ok, eu vou adicionar verbas ali dentro do pagamento. Então, eu não posso incluir eventos aqui nessa telinha, nessa abinha de eventos adicionais, em caso de dissídio, porque ele só vai reajustar o que já foi pago, né? Eu só devo acrescentar nos dois casos que ele está me dizendo aqui na mensagem. Se for tipo F, né? Porque eu estou pagando uma verba devida após o desligamento, então eu ainda não tenho essa verba lançada, eu vou lançar isso aqui como tipo F, ou eu vou retificar, aí eu vou adicionar informações aqui. No caso de dissídio, eu não devo acrescentar informações nessa abinha de eventos adicionais, tá? Porque senão ele vai lançar lá no envelope do funcionário e gerar no XML no grupinho de pagamentos do período atual, sendo que uma pessoa que já foi demitida, né, não tem que ter verbas ali no período atual, se não for no caso de verbas devidas após o desligamento, de um dissídio ou a retificação. Então, é importante reforçar, dando só novamente a informação, né? Eventos adicionais eu só posso incluir verbas se eu estiver retificando ou se for verbas devidas após o desligamento, se o parâmetrozinho lá na rescisão complementar estiver marcado, tá? Eu vou passar a palavra agora para a Gabriele, ela vai seguir aqui falando um pouquinho sobre os processos da folha de pagamento para vocês. Oi, pessoal, meu nome é Gabriele, eu sou analista aqui do suporte padrão de folha de pagamento e trouxe aqui para vocês, né, um pouquinho sobre a rescisão complementar, diferença salarial e FGTS digital, que são assuntos também em alta aí, tá? Passando rapidamente aqui, sobre o conceito da rescisão complementar, né, o que que é a rescisão complementar dentro da folha de pagamento. Então, nada mais é que os direitos dos funcionários, né, que já foram pagos, ou, na verdade, a rescisão que já foi feita do funcionário, e caso você tenha esquecido de alguma verba, né, de pagar alguma verba, precisou ele complementar uma hora extra, esqueceu da hora extra, esqueceu de uma comissão, ou até por motivo de convenção coletiva, a gente precisa gerar essa rescisão complementar para o funcionário, né, para garantir ali os direitos dele e pagar os valores devidos, tá bom? Então, a rescisão complementar é para quando você esquece mesmo ali alguma verba e precisa complementar essa rescisão. Então, resumidamente, né, eu deixei aqui para vocês que a rescisão complementar é a diferença devida ao funcionário, ao ex-funcionário, de um ou mais direitos trabalhistas, tá? Deixei aqui também para vocês link de documentações sobre o tema, que são bem importantes. Quando vocês tiverem em mãos aí o material, vocês podem acessar para consultar. Bom, qual que é a parametrização necessária que a gente precisa ter dentro do sistema antes de gerar a rescisão complementar em si, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa garantir ali é que a gente tenha os eventos com os códigos de cálculos obrigatórios para calcular a rescisão complementar. Então, eu deixei aqui para vocês código de cálculo 96, 410, 411, 412, 413. Então, assim, a gente precisa ter eventos dentro do sistema com esses códigos de cálculos cadastrados, tá? Até porque quando chegar lá no momento de gerar a rescisão complementar, o sistema vai avisar para vocês, ó, não identificamos aqui eventos com esses códigos de cálculo, tá? Ou então está inativo. Então, a gente precisa ter eles
previamente cadastrados na base de dados para a gente poder seguir com a rescisão complementar. Depois de ter esses eventos, a gente precisa, em caso de dissídio, né, em caso de rescisão complementar por dissídio, alterar ali o salário do funcionário. Saiu uma convenção coletiva, né, um aumento salarial, a gente precisa cadastrar, realizar ali as devidas configurações de alteração de salário desse funcionário, em caso de dissídio. O terceiro passo é cadastrar em si os dados desse dissídio, né? A gente cadastra ali na aba de social, acordo coletivo, reajuste por lei. Lá dentro é obrigatório a gente informar a data da assinatura desse acordo, tá? Data em que foi feita a assinatura do acordo, do documento, e também a data do efeito, né? A partir de quando vai valer esse aumento salarial. Quarto passo aí é gerar a rescisão complementar mesmo, tá? Aí temos lá a opção de dissídio sim ou dissídio não, mas para frente eu vou explicar para vocês sobre esses parâmetros. Por fim, enviar essas informações lá para o governo, gerar os eventos para o e-social. No caso, o 1200, né? Se for por dissídio sim, ou então o 2299, o 2399, se for dissídio não, que aí a gente trata como retificação, né? Como a Joyce já tinha comentado. Então, esses são o fluxo, né? Da rescisão complementar, e por fim a gente envia essas informações para o e-social. Bom, eu listei aqui para vocês também algumas dúvidas que são bem frequentes aqui no atendimento, a gente vê que o pessoal tem bastante dúvida, então eu vou passar por elas. Primeiro aqui, quando deve ser calculada a rescisão complementar? A gente calcula a rescisão complementar quando esse funcionário teve aumento salarial após a data da demissão ou até o término do aviso prévio. Se ele teve um aumento salarial após a data da demissão, a gente tem que calcular a diferença de todas aquelas verbas devidas, que no caso é aviso prévio, férias, 13º e código fixo da rescisão, tá? Se tiver. No segundo passo aqui, né, a segunda situação em que a gente gera rescisão complementar é quando esse funcionário teve aumento salarial até a data da demissão. E essa rescisão já tenha sido calculada. Também a gente tem que gerar rescisão complementar para este funcionário. Ou então, quando houve aumento salarial retroativo após a data do término do aviso prévio e a rescisão também já tenha sido paga. E por último, quando a gente altera ali o tipo de demissão desse funcionário, mesmo que não tenha tido aumento salarial, a gente precisa também gerar rescisão complementar. Essas são as 4 situações que a gente precisa gerar rescisão complementar para os ex-funcionários, tá? Como fazer para não calcular a diferença salarial de determinado evento? Essa situação também cai bastante, eu peguei uma recentemente, onde muitas vezes vocês entram em contato com a gente pedindo como que eu faço para não calcular a diferença de um determinado evento, né? Calculei a rescisão complementar, foram calculadas diversas verbas para esse funcionário, mas tem uma específica que eu não quero que seja calculada a diferença. Então, a gente só acessa lá o evento original, tá, gente? A gente tem que ir no evento original, não é no evento de diferença, e marcar a flag não calcula a diferença desse evento. Dessa forma, não vai ser calculado para ele, tá? O evento de diferença em si, a gente deixa esse parâmetro desmarcado. Então, é só escolher lá o evento e marcar para não calcular a diferença desse evento. Próximo aqui. Como que a gente adiciona as verbas na rescisão já calculada? Bom, a gente vai considerar aqui que se o ajuste será feito na mesma rescisão, você vai inserir a verba ali no mesmo mês da rescisão ou no mês posterior. Então, a gente trouxe 2 exemplos para vocês, né? Tá ali considerando que você está no mesmo mês da rescisão e na situação em que você está no mês posterior à rescisão, tá? Mas sem lançamento de líquido de rescisão. A gente vai passar aqui pelos exemplos. Bom, considerando que você está na mesma rescisão da competência, tá? O que a gente precisa fazer para adicionar essa verba?
Gerei a rescisão do funcionário, estou na mesma competência da rescisão, tá? Mas por algum motivo eu esqueci de lançar uma hora extra para esse funcionário. Como que eu posso fazer? Adicionar essa verba lá na rescisão complementar. A gente acessa a rescisão complementar, marca dissídio como não, tá bom? E a gente avança, na próxima tela, a gente tem uma telinha de eventos adicionais. Lá a gente coloca esse evento que a gente quer adicionar, tá? No caso aqui do exemplo, é o a hora extra 50%. Depois de feito todo esse processo, né, de calcular a rescisão complementar, a gente precisa partir ali para o e-social. A gente tem que enviar essa informação para o e-social. Mas a gente tem que analisar primeiro o quê? Se o 2299 já foi integrado com o TAF, né, já está com o status lá aceito, status aceito RET, a gente tem que retificar o 2299 através ali da fila de eventos, tá bom? Acessar lá, gerar retificação do arquivo e-social dentro da fila de eventos. Agora, se não tiver sido enviado ainda, né, não tiver integrado com o TAF 2299, é só você ir lá e gerar o XML do 2299 novamente, tá bom? Isso considerando a situação que você está na mesma competência da rescisão. Agora, se você tiver uma competência posterior à rescisão, como é que a gente faz para poder adicionar? Da mesma forma, a gente marca dissídio não, tá? Só que com um adendo aqui que a gente vai retificar essa informação. No caso, a gente vai enviar uma retificação de rescisão. A gente informa qual que é o período que vai ser lançado, no caso 10.000, tá? Esse 10.000 ele vai ser criado lá na competência da rescisão do funcionário. E em seguida, informar o evento, obviamente, né? Na próxima tela, qual evento que você quer inserir. E depois de calculada a rescisão complementar, a gente vai enviar para o e-social. Só que neste momento que você calcula a rescisão complementar, o sistema já faz isso automaticamente, ele já gera um 2299 de retificação lá para o e-social. Agora, para o evento 1210, a gente vai ter que criar um evento de retificação pela fila de eventos, tá bom? Então, quando a gente marca ali que é retificar a rescisão, ele vai criar um período 10.000, né, de lançamento, pode ser acima de 10.000, tá, o seu período. Ele vai gravar esse período lá na competência da rescisão original e automaticamente vai gerar um 2299 lá para o e-social. Bom, como que a gente faz? Assim, é possível, né, a gente calcular todas essas diferenças juntas? Essa pergunta vem no seguinte cenário aqui, tá? Quando a gente faz a rescisão complementar do funcionário, na verdade, quando a gente faz um aumento salarial desse funcionário referente à mês anterior, né, retroativo, a gente tem que vir e gerar todas essas diferenças, né, para calcular todas as verbas. A gente gera diferença salarial, a gente gera diferença de férias, 13º e, por fim, a rescisão complementar. Existe a possibilidade da gente calcular todas essas diferenças juntas. A gente não precisa necessariamente gerar uma por uma de forma separada, tá? Então, hoje a gente tem dentro da revisão complementar a flag calcular todas as diferenças juntas. Depois que a gente marca essa flag, pode passar, Joyce, por favor. O sistema vai habilitar uma segunda tela, né? A próxima tela, onde você pode parametrizar quais as diferenças que você quer que sejam calculadas, junto com a rescisão complementar. Aí você pode marcar ali, né? A diferença salarial, ou a diferença de férias, diferença de 13º, você pode escolher qual que você quer que seja calculada juntamente com a rescisão complementar. Tem um adendo aqui, né? Uma atenção para o campo diferença de férias, porque quando a gente marca ele, e se esse funcionário tiver pedido lá para adiantar a primeira parcela de 13º nas férias, a gente precisa colocar um evento nesse campinho 13º pago nas férias, um evento com código de cálculo 9 para o sistema poder calcular a diferença dessa primeira parcela, tá bom? Uma outra observação, se você não marcar essa flag e calcular todas as diferenças juntas, aí sim, a gente precisa ir lá e gerar diferença por diferença, tá? Cada uma na sua rotina. Diferença de férias, 13º e por aí vai. Ok, a gente fechou aqui a parte de rescisão complementar. Vou entrar aqui no assunto, né, no tema diferença salarial por dissídio. Também trouxe um resuminho sobre o conceito da diferença salarial por dissídio, que na verdade é a correção de salário do funcionário, né? Ele teve um aumento
decorrente de um dissídio, de um acordo coletivo, e a gente precisa pagar a diferença salarial dessas verbas do funcionário. Trouxe aqui do ladinho, né, nessa tela laranja, para vocês um exemplo. Um funcionário que tinha um salário de 3.000, saiu um ajuste para ele, um reajuste de 5%, novo salário 3.150. A data base, né, que saiu de dissídio, é referente a 1º de junho, mas a aplicação é nesse mês de agosto. Então, o sistema vai lá e vai fazer um recálculo, né? Recalcular todas as verbas que ele teve desde 1º de junho até agora para poder pagar as diferenças, considerando o aumento salarial dele, tá? O novo salário. Então, ali foram 3 meses, né? Junho, julho e agosto. Então, deu uma diferença de 150 por mês. Então, a gente multiplica por 3 meses, ficando ali uma diferença a ser paga no mês de agosto de 450, tá? Também tem ali os documentos para vocês consultarem sobre o tema. Seguindo aqui a mesma linha da rescisão complementar, a gente também tem alguns passos a serem feitos antes de gerar a diferença salarial por dissídio. O primeiro é garantir que os eventos com códigos de cálculos obrigatórios também estejam cadastrados no sistema, né? A gente tem que reforçar isso aqui. Só que no caso da diferença salarial por dissídio, são outros códigos de cálculo, tá? Temos aqui o principal, que é o 37, depois temos o 64, o 65, também temos o link aqui de cada um deles, vocês podem acessar e consultar como que deve parametrizar cada um deles, tá bom? Mas é essencial ter esses eventos aqui na base de dados. Fazer a alteração salarial desse funcionário, né? Saiu ali o acordo, saiu o dissídio, a gente tem que fazer esse aumento. A gente vai lá em alteração global de salários, altera o salário do funcionário, né? Aplica o reajuste, o percentual de reajuste. Feita a alteração salarial, o próximo passo é a gente cadastrar os dados do dissídio também, assim como na rescisão complementar, a gente informa a data da assinatura e a data do efeito. E o próximo passo é calcular a diferença salarial por dissídio, tá? No caso, a gente está falando de diferença salarial por dissídio, então a gente marca diferença salarial por dissídio sim. E por último, enviar essas informações para o governo, tá bom? Então, essas são as parametrizações. Vamos às perguntas mais frequentes, né, que entram aqui para a gente. Por que a gente tem que cadastrar 2 eventos com código de cálculo 37, né? Essa aqui é bastante, assim, que entra para a gente. Então, a gente tem que ter 2 eventos com 2 eventos dentro do sistema e cada um deles tem que ter o código de cálculo 37. Um tem que ter a diferença entre eles, tá? Um tem que ter incidência em INSS e o outro não pode ter incidência em INSS. Gente, se não tiver esses eventos cadastrados, o sistema vai dar uma mensagem ali, como está na tela, falando que falta cadastrar esses eventos. Ele não vai te deixar seguir, tá? Então, em caso de dissídio, sim, a gente cadastra sem incidência em INSS e dissídio não é com incidência em INSS. Por que disso? Porque o cálculo de INSS ele é por competência. Então, a gente tem que calcular a diferença mês a mês. Tem que recolher, né, mês a mês. Então, o sistema vai precisar olhar a tabela de INSS da época. Então, por isso que a gente tem que ter esses 2 eventos. No caso de dissídio sim, é retroativo. Então, ele não pode ter incidência em INSS, tá? Porque é competência. Eu teria que olhar todas as tabelas dos meses anteriores, tá? Então, no caso do dissídio, não. A gente pode marcar incidência sim, porque ele vai pegar a tabela do mês atual, tá? Então, isso vale, gente, só uma observação que eu fiz questão de colocar ali para o código de cálculo 96. Quando você for gerar uma rescisão complementar, ele vai dar a mesma mensagem, que está faltando ali 2 eventos, né? Eventos com código de cálculo 37, 96, um com incidência e o outro sem incidência. Por que que o evento de provento com código de cálculo 37 ou 96, eles podem resultar ali no envelope um valor negativo?
Bom, esses dois códigos de cálculo, eles são a soma de todas as diferenças, né, das outras verbas. Então, pode ser que no momento de fazer o cálculo dessa diferença, tenha mais eventos de desconto do que de provento. Então, fazendo o cálculo ali, vai ficar negativo, né? Então, se acontecer de ter mais eventos de desconto, a gente precisa, para acontecer, né, de ter mais eventos de desconto e ficar negativo, a gente tem um procedimento para poder fazer aí dentro do sistema, que é, primeira coisa, a gente cancela a movimentação, mas não cancela manual, tá, gente? A gente acessa a folha mensal, cancelamento, a gente vai cancelar o movimento dessa diferença salarial. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente vai acessar o evento original, tá? Se você identificou ali qual que é o evento que está negativando, o evento de desconto que está negativando ali, o código de cálculo 3796, acessa ele e no campo evento diferença de salário, você vai criar um novo evento. Esse evento de diferença, né? Vai ser um evento de diferença para ele. Ele pode ser base de cálculo ou de desconto. Aí fica a critério, fica na escolha de vocês, na escolha da empresa, tá? Então a gente está informando um evento de diferença próprio para aquele evento de desconto, só para que ele não saia no código de cálculo 37 nem 96, resultando em valor negativo. Feito isso, a gente pode calcular a diferença salarial normalmente, tá bom? Ele vai ser discriminado, esse evento de diferença, no envelope da diferença salarial, tá? Pode passar. Bom, qual que é a forma correta, emendando aqui, né, no assunto, eu tinha comentado, de cancelar as verbas de diferença salarial? Acontece, entra muito para a gente, situações em que foi feito o cálculo da diferença salarial num período errado, né? Eu precisava lançar no 5, acabei lançando no 6, eu vi que estava errado, eu preciso cancelar. A gente não recomenda que vocês acessem o envelope da diferença salarial e excluam ali aquelas verbas manualmente e salve o envelope, porque vai dar erro, não vai ser lançado se você tentar lançar de novo a diferença salarial. Por que disso? Porque quando a gente gera a diferença salarial, automaticamente o sistema alimenta a ficha financeira com as verbas geradas por diferença. Então, se você excluir diretamente dentro do envelope, vai ficar resquícios de eventos lá na ficha financeira. O sistema vai entender que já foi feito o cálculo dessa diferença salarial e não vai lançar de novo. Então, o correto a se fazer é acessar a folha mensal, cancelamento e cancelar o movimento mesmo, tá? O período ali da diferença salarial que você lançou. Com isso, o sistema automaticamente vai limpar a ficha financeira, tudo que tiver de verba de diferença, ele vai limpar e também o envelope. Esse procedimento, gente, vale também para revisão complementar por dissídio, tá? Toda vez que você precisar cancelar uma revisão complementar, faça ali pela rotina cancelamento. Não recomendamos que seja feito diretamente no envelope, porque pode ficar ali umas verbas soltas dentro da ficha financeira. Vamos ver o próximo. Bom, a parte de FGTS digital, eu vou repassar aqui com vocês algumas coisas, tá? Algumas dúvidas, e eu coloquei também documentação sobre cada uma delas, tá? Onde são documentos incompletos, bem detalhados, eu recomendo vocês darem uma olhada. A primeira dúvida aqui é como realizar a conferência da base de FGTS na rescisão. O desenvolvimento, ele inseriu ali, né, ele trouxe para a gente dentro da folha analítica, criou novos campos para a gente poder consultar a base de FGTS e-social, a base de FGTS 13º salarial para o e-social e de FGTS indenizado, né? Tem também FGTS e-social, que ele calcula ali as porcentagens, 13º salarial e-social e indenizado também. Vocês também podem usar aquele relatório de conferência do FGTS digital, tá? Para poder comparar o que foi enviado e o que está dentro do envelope. Como que o sistema vai tratar as bases negativas de FGTS e FGTS 13º salário? Ó, essas bases negativas, elas podem acontecer por dois motivos, tá? Em dois cenários aqui. Quando o funcionário é demitido, mas ele teve lá anteriormente um adiantamento de 13º salário, e esse valor ele ficou muito alto, ele ficou superior ao valor pago,
gera uma base negativa, ou quando esse funcionário ele foi demitido e teve um estorno de FGTS maior do que os proventos que ele tem. Então, pode acontecer dessas bases ficarem negativas, tá? Então, eu deixei aqui também uma documentação que ela explica melhor como que a gente faz para poder conferir isso dentro do envelope, naquela aba de incidências, tá bom? E também diretamente no FGTS digital. Como que a gente pode fazer para realizar o lançamento financeiro do FGTS digital? O desenvolvimento também criou para a gente aí um novo tipo de lançamento financeiro. Então, para a gente poder fazer esse lançamento de FGTS digital, a gente tem que parametrizar um lançamento com este tipo 24, que é o Total Guia FGTS Digital. Tá? Então, a gente acessa lá encargos, geração dos lançamentos, né? Os lançamentos financeiros, e a gente pode fazer a geração desse tipo de lançamento, que é o 24, depois de parametrizado, né? Também deixou uma documentação bem completinha, que passa por todos os passos até o momento da geração do lançamento. Como que a gente pode proceder para lançar a diferença do dissídio, agora que o sindicato enviou o percentual correto? Como que isso vai afetar o processo para os códigos de cálculo 15, desculpa, os códigos 115, 650 no contexto do FGTS digital? Bom, o FGTS digital ele veio aí no mês de março, né? Então, tudo que a gente precisa recolher ali, a partir de março, a gente vai enviar pelo FGTS digital, tá? E enviar lá para o E-Social também. Só que se você tiver alguma verba retroativa, aí sim a gente tem que fazer esse recolhimento diretamente lá na Cefip 650, tá bom? Que vai ser gerado ali um evento específico dentro do E-Social para isso. Então, tudo que é recente, após março, a gente usa o FGTS digital, verbas a serem recolhidas, né? Encargos a serem recolhidos anteriormente, né? A gente faz através da Cefip. Também tem uma documentação bem detalhada sobre isso. A gente listou algumas documentações importantes também sobre os temas, tá? Sobre dúvidas frequentes no processo de rescisão. Tem aqui também sobre o Código de Cálculo 96, que eu mencionei para vocês algumas vezes. Tem sobre a rescisão complementar, sobre calcular todas as diferenças juntas, né? Que eu tinha comentado também. Tem como calcular a diferença salarial, não calcular, né, a diferença salarial de um evento, e como que a gente pode fazer o cadastro dessa alteração de salário. Bom, pessoal, é isso que a gente preparou para vocês, tá? Sobre diferença salarial por dissídio, rescisão complementar. Esse foi o levantamento que a gente fez sobre o que mais surge aqui de dúvidas para a gente, e também o FGTS digital que está em alta, né? E a gente separou esse momento aqui para vocês enviarem as dúvidas aí pelo QA, tá? A gente tem um pessoal preparado aí para responder para vocês. A gente vai deixar uns minutinhos aqui para vocês irem mandando as perguntas e a gente vai respondendo. Gabi, muito obrigada, viu? Respondendo de forma Nada. geral aqui algumas dúvidas. Esse material, gente, esse evento está sendo gravado, né? O material vai ser disponibilizado nos nossos canais aqui. Eu vou apresentar aqui de uma vez para vocês, enquanto vocês encaminham as dúvidas aí pelo QIA, para o pessoal responder, tá? Hoje, a TOTUS dispõe ali de alguns canais para a gente, né, enviar comunicados, a gente disponibilizar algumas informações para vocês. O primeiro deles aqui que a gente trouxe é a comunidade do WhatsApp. Não sei se todos vocês conhecem, se vocês, né, são aí inscritos na nossa comunidade do WhatsApp. Eu deixei o QR Code específico da comunidade do RH da linha RM, mas existe comunidade de todos os segmentos aí das linhas de produto. Eu vou mostrar aqui a paginazinha para vocês, ó. Eu vou compartilhar esse link para vocês aqui no chat, tá? Então, a gente tem aí comunidades de back-office, né, de todas as linhas. Às vezes o cliente usa a folha de pagamento aqui da linha RM, mas usa o back-office lá do DataSul, do Proteus, enfim. Tem aqui das nossas linhas de produto, CIP, né, construção de projetos, CRM, distribuição educacional,
logística, manufatura, moda, o RH, aqui das outras linhas também, varejo, e aí vocês conseguem aí acessar as comunidades, fazer parte aí das comunidades que vocês tenham interesse, tá? Eu vou compartilhar esse link aqui para vocês. Joyce, mas eu não tenho celular corporativo, não queria usar o meu celular pessoal para receber comunicado. Tem outra forma de eu acompanhar as novidades? Sim, todas as informações que saem na comunidade do WhatsApp, a gente disponibiliza, né, essas informações também no site aqui no blog do TOTUS Informa. Então, essa aqui específico que eu estou abrindo para vocês é o TOTUS RH Informa, mas aqui em categorias, ó, vocês têm aqui dos outros segmentos também, tá? Basicamente, aqui no TOTUS RH Informa, tanto a gente aqui do atendimento, né, do suporte, quanto o pessoal do desenvolvimento, eles disponibilizam notícias. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, as nossas news do mês de agosto. Então, todas as linhas de produto soltam aqui as novidades. No nosso caso aqui do RM, né, a gente está falando aqui sobre as requisições do meu RH, sobre a nota técnica 3 e 4, que inclusive a gente fez um evento recente, né, sobre essas duas notas técnicas. Então, a gente deixou aqui algumas informações importantes, as documentações aí sobre as notas técnicas, o vídeo do webinar, né, que a gente deixou disponibilizado para vocês, dúvidas frequentes aqui do processo de rescisão, processo trabalhista, enfim, a gente sempre tenta trazer temas ali que são temas, né, ou novidades, legislações novas, coisas novas, ou temas que geralmente geram muitas dúvidas aí para os nossos clientes. No fim dessa página, a gente estava falando de acompanhar as novidades, né? No fim dessa página, você pode se inscrever, informando seu e-mail, e aí selecionar aqui os temas do seu interesse. Eu sugiro que vocês marquem pelo menos RM, legislação, suporte RH e inovação. Se quiser marcar todos, ótimo, mas se não quiser, pelo menos esses 4 para vocês conseguirem ficar aí bem antenados das novidades que a gente disponibiliza. Então, colocando um e-mail, marcando os temas de interesse e se inscrevendo, vocês passam a receber por e-mail sempre que a gente solta uma notícia aqui no TOTUS RH Informa, tá? Sobre a disponibilização aqui do material, da gravação e do material, a gente faz essa disponibilização para vocês lá no guia de relacionamento específico. Pode ficar tranquilo que eu também vou mandar o link aqui para vocês, tá? Mas lá no link de relacionamento específico, a gente deixou aqui uma abinha chamada Eventos, que dentro dessa aba Eventos tem aqui das linhas de produto os itens aqui, né, os hiperlinks direcionando vocês para as páginas aí de interesse. Falando da linha RM aqui no caso, né, a gente coloca aqui no Recursos Humanos o material e o vídeo dos últimos eventos que a gente está realizando, tá? Como eu comentei com vocês, né, a gente fez recente aqui sobre a nota técnica, então aqui está o PDF para vocês acessarem, se vocês quiserem fazer o download também, vocês podem fazer. Aqui está o vídeo da gravação do evento, mas tem material aqui de vários webinars. A gente fez um, do mesmo jeito que a gente está fazendo esse de dicas gerais da Folha, a gente fez um recente de dicas gerais do E-Social. Então, a gente falou ali sobre um monte de erro que acontece muito no envio do E-Social. 724, 726, 1861, enfim, vários erros aqui. A gente mostrou a causa, como que resolve. Ele está bem interessante esse evento, eu sugiro que vocês assistam. Tem outras áreas aqui também, lançamento financeiro, né? A Gabi falou aí sobre o tipo 24 do lançamento financeiro do FGTS Digital. A gente fez um evento só para falar de lançamento financeiro do FGTS Digital, sobre processo trabalhista, compensação e lançamento de banco de horas, enfim. Tem material aqui, né, para vários assuntos distintos. O material deste evento específico, a gente deve subir até amanhã, no fim do dia, o link do material, mas a gravação do evento, a gente demora um pouquinho mais, porque tem todo um processo interno aqui, né, que a gente tem que seguir para disponibilizar esse material lá no YouTube e subir, então, aqui para a nossa página. Então, ele demora um pouquinho mais, não vou combinar uma data específica com vocês, mas vão dando uma acessada aqui na página, que aí em breve a gente disponibiliza o vídeo também, tá? Era isso, eu vou mandar aqui para vocês os links nos chats, tanto dessas páginas para vocês acessarem, do TOTUS Informa, das comunidades do WhatsApp,
do guia de relacionamento específico e também da nossa pesquisa de satisfação. Comentei com vocês mais cedo, né, sobre a pesquisa, para vocês nos apoiarem aí, informando o que está legal, o que precisa melhorar, dando sugestões aí de temas para a gente trazer nos eventos. Vou mandar de uma vez no chat para vocês, enquanto vocês seguem aí fazendo as perguntas. Oi, André, vou mostrar aqui de novo, tá? Você perguntou aqui onde que ficam os eventos, né? Eu mandei aí no chat para vocês o link do Guia de Relacionamento TOTUS, o Guia de Relacionamento Específico. Vou botar ele aqui na tela de novo, tá? Dentro do Guia de Relacionamento Específico, a gente tem aqui a aba em Eventos, né? E aí a gente deixou os hiperlinks aqui das linhas de produto. Então, se, por exemplo, hoje a gente está fazendo o webinar, né, da linha RM, aqui da folha de pagamento, vai estar aqui o material dentro da linha RM. Mas se por acaso você tem aí, às vezes, o back-office do Proteus, por exemplo, quer pegar o material aí da equipe do Proteus, está aqui disponível também os links de cada página. Vou acessar aqui da linha RM, só para você visualizar, ó. Fica aqui embaixo, tá vendo os eventos realizados? E aí tem tanto o material quanto o vídeo do evento. O material a gente deve conseguir subir ele até amanhã no fim do dia, mas o vídeo pode demorar um pouquinho mais, porque a gente tem um processo interno aqui para poder subir o vídeo para o YouTube e conseguir disponibilizar para vocês, tá? Mas em breve a gente disponibiliza o vídeo também, tá bom? Robson perguntou se a gente vai ter mais alguma apresentação. A gente tem tentado fazer apresentação todos os meses relacionados ao RH, com temas diferentes, tá, Robinson? Então, agora a gente está fazendo, né, fez sobre a nota técnica 3 e 4 no início do mês, agora a gente está fazendo sobre folha de pagamento, a gente está preparando para o mês seguinte sobre processo trabalhista e, se não me engano, sobre o E-Social também, tá? Eu vou confirmar depois. Mas se você quiser acompanhar, até o final desse mês, a gente deve compartilhar lá pelo TOTUS Informa quais são os eventos do próximo mês. Então, acessando lá a páginazinha do TOTUS Informa, eu vou compartilhar ela aqui novamente com vocês, ó, aqui na parte de RH, né? Basta você procurar aqui por eventos, que ele vai trazer uma notícia semelhante a essa aqui, ó. Eventos RH, linhas, DataSul, Proteus RM, agosto de 2024. Então, ele deve soltar até o final desse mês os eventos de setembro de 2024. Por isso que é legal vocês se inscreverem aqui no TOTUS Informa e lá nas comunidades do WhatsApp também, que aí você vai receber a notícia quais são os eventos do próximo mês de setembro para vocês se inscreverem e acompanharem aqui com a gente, tá? Mas a gente vai ter mais eventos, sim. Da folha de pagamento, na pesquisa de satisfação que eu encaminhei para vocês, vocês podem sugerir temas que a gente avalia aqui para a gente programar novos eventos específicos aqui da folha, tá bom? Ô, Gabi, sobre a pergunta do José ali sobre, né, o dissídio, eu vou voltar lá no slide, daquele slide que tem a parte dos campinhos, para você poder explicar para ele, pode ser? Tá bem. Uhum. Só um minutinho, tá? Deixa eu só achar qual que é o slide. Eu vou voltar no da rescisão complementar, mas o do dissídio é semelhante, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Pronto. Tá, então o José disse aqui que é em março e sai em abril. A data da alteração dos salários dos funcionários está na competência abril. Uhum. Tem, tem data da alteração. Tem que ser 1 de março. Eu estou Isso, entendendo. José. A data da alteração que você fala dos salários dos funcionários, né? Tem que ser retroativa para o sistema considerar que lá naquela época o salário dele deveria ser o atual, né? Que foi dado no aumento. Acho que ele está falando aqui, qual que tem que ser a data Alteração salarial. da alteração salarial? Foi isso que eu entendi, tá certo, José? Eu voltei aqui nessa tela também, só para reforçar esses dois campinhos, ó, Gabi, que é a data da assinatura e a data do efeito. Quando você for fazer o cadastramento ali do acordo, né, do E dissídio, para diferenciar essas duas datas. A data da assinatura é a data que saiu mesmo. Então, estou entendendo pelo que você falou, que a que é assinatura é abril, né?
assinou o acordo em abril, mas a data efeito é março. Então, ele vai retroagir o dissídio de março para frente. Isso, exatamente. No cadastro do dado do dissídio, é dessa forma. Data da assinatura geralmente é a data que saiu o acordo, né? Que assinou ali o documento, e a data do efeito geralmente é retroativo, no caso, abril. E a data da alteração do salário do. Ó, retroativo abril não, desculpa, março. E a data da alteração salarial dele tem que ser março, né? Tem que ser retroativo para o sistema entender que lá naquela época ele deveria ter tido. A data da mudança, né? Quando a gente altera o salário, a gente preenche a data da mudança. Se ficou alguma dúvida ainda, José, você pode nos falar, tá? Tá. Eu vou deixar aqui compartilhada a telinha com o QR Code aqui da comunidade do RHRM, para caso alguém tenha interesse em acessar, tá? Mas eu mandei no link aí também no chat, o link contendo todos os QR Codes de todas as comunidades. Algumas pessoas, né, estão perguntando sobre alguns eventos específicos. Todos os eventos que a gente tem disponíveis hoje, lá naquela paginazinha, né, que tem todos os materiais, todos que a gente tem disponíveis, eles estão aqui, de RH, tá? Deixa eu passar por todos eles com vocês. A gente tem aqui da CTF Web, que a gente fez em conjunto com o pessoal do financeiro e do fiscal, é, com o pessoal do Espaço Legislação também da TOTUS, né, da equipe de consultoria de segmentos da TOTUS, sobre o layout 1.2, que a gente fez quando foi fazer a mudança de layout, da DIF do início do ano, um evento específico do 1.2 sobre assistência à saúde, pensão e reembolso, que gerou muita dúvida na época quando entrou no layout 1.2, sobre FGTS digital de forma geral, também feito junto com o pessoal da equipe da consultoria de segmentos, né, lá do Espaço Legislação, sobre a desoneração da folha, também feita em conjunto com a consultoria de segmentos, FGTS digital de forma geral, tirando dúvidas, né, parametrização do banco de horas, lançamento financeiro do FGTS digital, aí mais específico, processos trabalhistas, compensação e lançamento do banco de horas. Esse a gente teve um problema com a gravação, então a gente conseguiu disponibilizar só o material, mas em breve a gente deve fazer mais eventos desse tema. Dicas gerais do E-Social, que foi recente, né? E a nota técnica 3 e 4. Então, alguns temas a gente não tem evento específico sobre o tema, mas o que vocês tiverem interesse, responde lá na nossa pesquisa de satisfação, coloca lá, olha, eu acho que seria interessante fazer um evento específico sobre o assunto X, ou trazendo o assunto X e Y. De tudo que for relacionado ao RH da linha RM, vocês podem sugerir lá que a gente faz análise e traz para vocês aí nos próximos meses, tá? Pessoal, a gente aguardou aqui um tempo, mas não surgiram novas dúvidas relacionadas à folha, né? Então, a gente vai finalizar a nossa apresentação. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Sempre que vocês participam, né, se inscrevem, entram aqui nos eventos, fazem perguntas, tiram as dúvidas, isso é muito importante para que a gente consegue entender ali, né, que tipo de informação a gente precisa trazer, o que que gera mais dúvida para vocês no dia a dia. Então, gostaria muito de agradecer a participação de todos. Espero ver vocês nos nossos próximos eventos. Acompanhem lá no TOTUS Informa, os nossos eventos de setembro, de outubro e por aí vai. Vou abrir aqui também para a Gabriele se despedir. Pessoal, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Muito bom ver que teve muita participação aqui, né, no Q&A, no chat. Então, eu espero vocês. É um até logo, né? Até breve. Obrigada, gente. Excelente, Gabi. Até breve. Espero vocês. Boa tarde a todos.